A melhor maneira de ser pioneiro é se colocar no lugar do cliente, entender a fundo suas necessidades, respeitar suas particularidades. Usamos a tecnologia para entregar competitividade aos nossos clientes. Temos um olhar abrangente e experiente com os detalhes. Somos pioneiros e flexíveis, inovando em soluções para vencer desafios atuais. Criamos respostas para questões que os clientes enfrentarão, porque trabalhamos no presente, visualizando o futuro. Somos o SOC, líder no segmento de software de saúde e segurança do trabalho. Desde que foi criado em 2001, o SOC percorre uma trajetória de melhoria contínua, focada na filosofia de prover tecnologia integrada aos setores envolvidos com o universo da gestão ocupacional. E como sede dos nossos escritórios, escolhemos uma das melhores cidades para se viver no Brasil, Santos. Mais do que um polo portuário, a cidade oferece qualidade de vida para os seus moradores. O SOC também remete seu caso de sucesso empresarial a uma brilhante trajetória de empreendedorismo, liderança, criatividade e inovação de toda a sua equipe. O maior time de profissionais de TI focado em soluções de saúde e segurança ocupacional. Todo esse sucesso é fruto de investimentos, parcerias eficazes e visão de futuro, fazendo com que o SOC alcançasse a liderança nacional dos sistemas informatizados para a saúde e segurança do trabalho. Do começo simples aos recordes alcançados nos últimos anos, os nossos desafios foram superados gradativamente, envolvendo a participação de todas as áreas da empresa. Faço questão de ressaltar os investimentos em infraestrutura, as novas tecnologias, experiência do usuário, segurança da informação, gestão e capacitação. Hoje temos a certeza de que a continuidade desse projeto está diretamente relacionada às pessoas. São nossos clientes, parceiros e colaboradores os responsáveis pelo sucesso do SOC. Conte sempre com o SOC, Software Integrado de Gestão Ocupacional. Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui iniciando essa live que vai tratar sobre a importância do PGR e a sua interligação com o e-social. Comigo nessa live hoje tem uma presença ilustre do meu amigo Osni Ferreira de Camargo, que é engenheiro de segurança, higienista. Hoje também atua como diretor de ensino da Universidade de Proteção. E tem feito aí ao longo do tempo alguns cursos, né, Osni? Alguns cursos bem interessantes focados no PGR, em parceria com o nosso amigo Jorge Charrude. E hoje nós teremos então um papo bem legal com o Osni, que já fizeram 9 cursos, 9 turmas, estou falando sobre o PGR, tem muita informação legal, troca de informação com os alunos. E hoje também a gente vai lançar os nossos 8 cursos desenvolvidos durante o Congresso SST 2021, que foi em outubro, serão lançados hoje, estarão disponíveis na plataforma da Universidade de Proteção, e nós vamos falar um pouquinho também sobre esses 8 cursos. Lembrando que nós vamos sortear 4 desses cursos, então serão sorteados 4 cursos, 2 no primeiro bloco, né, na metade da nossa live, e 2 ao final da nossa live. Osni, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, lembrando que o Osni Camargo ele é higienista ocupacional, engenheiro químico de segurança do trabalho, mestre em engenharia mineral, foi presidente da ABHO, Associação Brasileira dos Higienistas Ocupacionais, por 2 vezes, né? E ele atuou como especialista em SST em grandes empresas. Atualmente ele é um consultor da área, professor, né, de cursos de segurança e saúde do trabalho e diretor de ensino da Universidade de Proteção. Boa noite, Osni. Assunto que deixa a gente sempre muito empolgado, né?
E com todas essas mudanças e com tudo isso que tem acontecido ultimamente, a gente fica ainda mais excitado e gosta muito de falar sobre esse assunto, né? Então, obrigado pelo convite e espero que a gente tenha aqui 1h30 de agradável, né? E com assunto que eu sei e tenho certeza que interessa a todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Perfeito, Zinho. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao nosso parceiro Eide, que é detentora do software SOC, um dos grandes sucessos aí nesse ano, tem feito muito sucesso. E a gente vai falar um pouquinho sobre o SOC. No intervalo, temos um papo rápido com o Ney lá da SOC, mas eu acho que esse é um ponto que você também podia abordar depois na sua apresentação, que é a necessidade da área de segurança e saúde do trabalho se reciclar completamente, se preparar para os novos desafios. Né? E eu não consigo imaginar as empresas fazendo segurança no futuro sem um sistema de gestão, um software adequado e preparado para isso. Bom, Zinho, eu queria passar a palavra para você, mas antes destacando que nós temos então hoje o lançamento de 8 minicursos, né? E esses minicursos têm tudo a ver com a nossa live. Eles foram desenvolvidos, foram gravados durante o Congresso SST 2021. E eu vou só dar o nome deles, depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre eles, antes de você falar sobre a importância do PGR e a interligação com o social, que é o tema da nossa palestra. Então nós vamos ter um minicurso lançado hoje, que é a introdução ao PGR, que foi ministrado por você e pelo Jorge Charrud. Depois nós temos um minicurso PGR na indústria da construção civil, foi ministrado pelo engenheiro Antônio Pereira Nascimento, Toninho, famoso Toninho, que é o auditor fiscal do trabalho, um profissional de alto renome. Temos um minicurso Risco Elétrico no PGR, que foi desenvolvido pelo nosso também amigo, engenheiro e higienista Luiz Carlos Miranda Júnior, que além de atuar como presidente da BHO, ele atua com muita força na área da proteção, a questão do setor elétrico, né? Ele atua também na FUNCOGE, a Fundação COGE, e fez um curso tratando exatamente do risco elétrico no PGR. Um outro curso também é preparando empresas de consultoria de SST para o PGR. Esse curso foi ministrado pelo Jorge Charrud e com a participação do Osni. O primeiro curso que eu falei foi o Osni que fez o curso com a participação do Jorge. Então, esse é um curso muito voltado para as empresas de consultoria que estão com o desafio agora de implementar as questões do PGR junto ao setor, né? Negociar com os clientes, readequar e tal. Mas isso acho que a gente vai falar um pouquinho hoje também, né, Osni? O quinto curso é Segurança de Máquinas e Equipamentos no PGR, é um curso preocupado com essa questão da integração da NR12 com a PGR, né? Que é ministrado pelo engenheiro João Batista Beck Pinto, tradicional especialista nesse tema, fez vários cursos sobre a proteção de máquinas na revista Proteção, na Proteção e Vendas. O sexto curso é SST no E-Social, sua natureza previdenciária e tributária, ministrado pelo tecnólogo Arnaldo Ferraz Moreira, que faz exatamente um paralelo nesse momento que as empresas estão entrando no E-Social com as dificuldades das empresas, as grandes empresas já implementando, né? E a partir de janeiro, todas as demais empresas, né, de pequeno e médio porte vão ter que entrar no E-Social. E também temos mais dois cursos. Um que é o curso Ergonomia no PGR, ministrado pela ergonomista Fabiana Raulino, grande profissional, grande amiga também. E também o curso Higiene PGR, com o Gustavo Rezende Souza, que é higienista, especialista, consultor, professor do Senac, assim como a Fabiana também é professora do Senac. Esses 8 cursos estão sendo lançados aqui hoje com um preço especial, né, de lançamento. Assinantes da revista Proteção têm um desconto ainda maior de 10%.
mas os não assinantes vão pagar R$120 para cada mini curso desse. Esses cursos têm, em média, 3 horas um pouquinho, 2h50, mais ou menos assim, mas normalmente é 3 horas e é um pouco mais. E os assinantes da proteção têm um custo de R$108 por curso. Esses cursos estão disponíveis na plataforma da Universidade de Proteção. O site então é universidadeproteção.com.br. Aproveitem quem estiver interessado em fazer. Está muito bom. O Osni assistiu todos, né? Ganhou o certificado de todos. E ele vai inclusive fazer alguns comentários quando ele fizer aqui. Ele vai fazer algumas relações onde cada curso aprofunda em relação ao tema. Porque o Osni foi o diretor científico do Congresso e a gente teve a preocupação de dar um leque de opções para os profissionais que queiram se preparar para o desafio que está vindo agora em janeiro. Então, eu tenho certeza que quem está entrando nesse processo vai precisar se qualificar muito, se ainda não está preparado, se preparar muito para o que nós temos no desafio que nós vamos ter no ano que vem. E acho que essas 8 opções aí são opções muito interessantes para quem quer ter contato com informações, se preparar para o que vem como desafio. Bom, eu já falei demais. E vou também depois falar uma promoção que a revista Proteção está fazendo no site lá. Mas isso é para depois. Osni, por favor, com a palavra. Bem, então eu estava dizendo um pouquinho sobre os cursos, né, que foi um comentário do Alexandre, que esses cursos, eu assisti a todos, vi todos os cursos mesmo, e estão bem interessantes, porque eles abrangem todos os aspectos da segurança e saúde, desde os riscos de acidentes até os riscos ergonômicos, riscos relacionados à higiene ocupacional, e isso faz com que o profissional de SST tenha uma noção, né, das dificuldades que nós temos aí pela frente no estabelecimento, na implantação do programa de gerenciamento de riscos, né. É curioso que mesmo um curso como o PGR na construção civil, que pode parecer que é muito específico para os trabalhadores ou para os engenheiros que atuam na construção civil, mas o Toninho foi brilhante, que ele colocou de uma forma que muita coisa que ele falou é aplicável em qualquer tipo de indústria, e tem mais, né? A construção civil está presente em todas as atividades, né? Sempre há necessidade de uma obra, e ele falou bastante, explorou bastante essa interação entre os requisitos da norma, os requisitos que estão na NR01 e também na NR17, na NR de construção civil, o impacto disso no trabalho do profissional de segurança e saúde, principalmente no aspecto de contratados, né? Porque normalmente os trabalhadores da construção civil, quando chegam nas empresas em geral, eles chegam na forma de contratados. E essa relação de contratados e contratante, ele explorou de uma forma muito, muito interessante, tá? Bom, seguindo então com o nosso programa, falar um pouquinho sobre a NR01 e essa interação com a SST, né? Bom, primeiro falar da expectativa que nós, profissionais de segurança e saúde, temos com essas mudanças que estão acontecendo. São várias mudanças, e a principal, ou pelo menos aquela que vai dar mais respaldo às outras mudanças que estão acontecendo, é a NR01 a partir de janeiro. E a expectativa que a gente tem é que essas mudanças mudem a forma como as condições das áreas de trabalho e os riscos que são inerentes às atividades dos trabalhadores são monitorados e controlados. Que finalmente, a gente tenha uma outra abordagem para isso e temos uma forma menos cartorial e mais eficaz para tratar desse tema nas empresas, né? Saímos, então, desse modelo cartorial de controles pouco efetivos para um sistema de gestão e segurança e saúde, que, obrigatoriamente, terá o envolvimento de todos os trabalhadores, de uma grande parte dos trabalhadores e suas lideranças. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com outros profissionais e não
sair um pouquinho daquele castelo, né, como diziam antigamente, que nós formamos na área de segurança e saúde. Nós temos que ter outros profissionais colaborando e interagindo conosco para que o sistema de gestão funcione. Esse novo texto da NR01, ele estabelece requisitos mínimos para um sistema de gerenciamento de riscos e de gestão de segurança e saúde. Ou seja, a gente pode ir além, né? E eu espero que, no início, para aquelas empresas que ainda não têm um sistema de gestão implementado, provavelmente eles vão colocar esse mínimo que está requisitado, mas com o tempo a gente pode avançar, né? O foco deve ser colocado no gerenciamento de risco, e não nas documentações que são geradas, né, para o estabelecimento desse processo, como a gente tem feito. Na verdade, a gente estava mais preocupado, falando do PPRA, a gente estava mais preocupado com o documento PPRA do que exatamente com o programa, né? Que o programa é algo vivo que deveria estar implementado dentro das empresas para gerenciar os riscos ambientais, como trata a NR9. Então, essa mudança, a gente espera que ocorra, né? Que a partir de janeiro, a gente mude um pouquinho essa maneira de encarar. A documentação, eu achei que foi bem colocado pelas pessoas que fizeram a redação da NR01, que requisitando como documento especificamente apenas o inventário de risco e plano de ação, né? Então, já não tem todos aqueles documentos que são inerentes e que são solicitados num programa de gestão completo, e aqueles que são certificáveis. Então, colocou-se foco em 2 documentos que são requisitos básicos, sem um inventário de riscos bem feito e sem um plano de ação de controle, à medida que os riscos são identificados e avaliados, e entendidos como altos, né? Necessariamente a gente precisa tomar ação. Então, esses 2 documentos que têm que se interagir muito bem é o requisito mínimo para qualquer sistema de gestão. Então, foi bem colocado isso, na minha opinião, que colocasse que, nesse primeiro momento, apenas esses 2 documentos fossem requisitados, né? E lembrar que esses documentos não se tratam de laudos, nem documentos para comprovar o atendimento a requisitos legais, como muitas vezes acontecia com o PPRA. Então, os documentos são só para relatar ou reportar aquilo que a gente está encontrando no processo de investigação de riscos e quais são as ações que a gente se compromete a tomar para que aqueles riscos sejam efetivamente controlados e que o trabalhador não esteja exposto aos riscos. Então, esse tipo de abordagem é o que é mais importante e é aquilo que a gente tem que buscar nesse trabalho, né? Não sei se você gostaria de fazer algum comentário, Alexandre, sobre essas expectativas. Talvez você tenha alguma outra expectativa ainda maior. Eu acho que uma coisa importante a gente frisar bastante nesse momento, que é a palavra documento, é uma palavra que a gente tem que banir do nosso, né? Porque a gente está muito em cima da expressão, apesar de ter documentos no PGR, no GRO, né? Acho que a palavra documento é uma palavra que a gente tem que começar a repensar e usar cada vez menos. Porque se a gente está falando de gestão, a gente está falando de processo, em programa, em retroalimentação, e se a gente imaginar um pedaço de papel escrito alguma coisa, parece uma coisa tão... né? Claro que vai ter laudos, vai ter informações, mas o processo ele tem que ser dinâmico. Eu não consigo imaginar nenhum documento com 30 folhas que eu vou entregar, né? Então, essa parece assim um paradigma que a gente tem que quebrar. A gente não vai mais trabalhar com documentos, vender documentos, trocar papel, né? Trocar serviços por dinheiro e papel. Eu acho que talvez isso ainda não está muito claro para as pessoas. E é por isso que eu falei no início lá um sistema de software, né? Eu acho que é fundamental. Eu não consigo imaginar fazer todo esse trabalho que a gente vai ter que fazer sem que a gente tenha um suporte de um local
onde essa estrutura toda vai estar armazenada. Então, a gaveta do dono da empresa que comprava o PPRA até esse ano, né, por R$100, ele vai ter que se transformar num sistema informatizado. Ou seja, se a gente realmente quiser fazer o trabalho que tem que ser feito. Porque esse trabalho que estava sendo feito até agora, pela maioria das empresas, era vamos fazer de conta que a gente faz um trabalho, né? Eu compro isso, um serviço, e a gente acaba não tendo realmente a prevenção, né? Então, você colocou muito bem que o foco tem que ser menos lei e mais prevenção. O foco tem que ser esse. As pessoas, não, eu vou fazer isso porque a norma prevê, eu vou fazer isso porque está previsto na legislação. Não, eu vou fazer isso porque vai proteger o meu trabalhador, vai evitar acidente, vai evitar prejuízo para a empresa. O dono da empresa ele não consegue entender muito quando se fala que eu tenho que fazer uma coisa porque uma lei determina. Não tem muito sentido. Mesmo para a gente, né? Assim, na casa da gente, eu tenho que botar, vamos lá, o bombeiro manda a gente botar extintor na casa da gente. A gente, eu não vou botar extintor. A gente queria entender que um extintor é fundamental, mas a gente não é convencido disso, né? Então, acho que o trabalho que os profissionais de segurança, especialmente das pequenas e médias empresas, vão ter nesse momento é convencer, explicar esse desafio para os empresários de que nós temos que mudar a cabeça, né? Você fala no seu curso, aliás, eu assisti o curso essa semana, a nona edição, eu sempre ouvia um pedacinho, dessa vez eu ouvi todo o curso, são 2 dias, o Jorge e o Osni, e é bem isso, nós temos que mudar, é um paradigma totalmente novo. Se a gente pensar que nós vamos fazer PPRA um pouquinho mais volumoso e vender, em vez de cobrar R$100, cobrar R$500, está tudo errado, né? Desculpe Não, perfeito. o discurso. E é isso mesmo, eu acho que tem essa questão de nós, profissionais, mudarmos um pouco a nossa maneira de ver isso, de enxergar, né? E sair um pouquinho daquela coisa de, eu tenho que provar que a empresa cumpre com os requisitos legais. Isso é parte, obviamente que isso é parte do sistema de gestão, mas não é a única coisa do sistema de gestão, né? Aliás, os regulamentos que existem, as NRs, normas regulamentadoras, elas existem para nos ajudar nesta compreensão e nesta ação, nesse trabalho que a gente executa para controlar a exposição do trabalhador aos riscos ambientais, riscos de acidentes e todos os riscos ergonômicos e tudo aquilo que a gente sempre tem conversado, tem falado, e que é a nossa função, a nossa profissão, né? A gente existe por isso, profissionalmente nós existimos para isso, né? Foi para isso que nós nos formamos e trabalhamos. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a NR01, então, como que é o PGR dentro da NR01, tá? Então, esse texto, e como o Alexandre comentou, né, esse nosso curso meu e do Jorge já está na 9ª edição, nós vamos acender uma velhinha de 10º aniversário no próximo, né? E vai ser muito rápido, porque nós já temos entre novembro e dezembro, já temos 4 cursos programados, então 3 ou 4 cursos programados, então vai ser bem... É um sucesso, né? É um sucesso o curso, né? Está indo muito bem, verdade. E nós temos, já aproveitando então, nós temos um extrato desse curso, vou aproveitar esse momento que eu acho que está... um extrato do curso está em 2... aliás, nós temos praticamente o curso completo em 2 mini-cursos, né? Um mini-curso que, como o Alexandre comentou, que eu que puxo e o Jorge vai acompanhando e vai dando os inputs dele, vai provocando, às vezes, até os alunos a fazer questionamentos, né? Então, tem funcionado muito bem dessa forma, que é o que nós temos também entregue pela universidade. Mas só que esse curso está reduzido, porque pela universidade é um curso de 6 horas, e aqui nós temos um mini-curso de 3. Mas tem um outro mini-curso de 3 horas, que quem puxa o curso é o Jorge, e eu contribuo com os meus inputs, com as minhas observações, né? E por que nós fizemos isso? Porque nós sentimos nos nossos cursos
ministrados pela universidade, é que tem alunos com dois tipos de interesses diferentes. Tem aquele aluno que faz parte do SESMIT, das empresas, e que tem um certo interesse no conhecimento de ferramentas e de como estabelecer aquilo dentro da própria empresa. E nós sentimos que já o prestador de serviço, ele tem uma expectativa um pouco diferente, né? Porque o trabalho dele é diferente. Ele realmente vai entregar esse serviço no cliente dele, que é uma empresa que está comprando o serviço. E muitas vezes ele tem outras dificuldades. Por isso nós fizemos 2 minicursos diferentes. Um para atender essa expectativa do profissional do SESMIT e outro para atender a expectativa dos profissionais que prestam serviços para empresas. Então, ficou interessante o conteúdo é muito parecido, né? Não tem muita diferença, mas as abordagens são diferentes. E o Jorge é um mestre nisso, ele tem 20 anos de experiência em consultoria, 20 anos ou mais, né, de experiência em consultoria, e tem também uma formação muito interessante, porque ele fez até curso de medicina pela metade, né, mas ele começou a fazer um curso de medicina, então ele usa muito bem os conhecimentos dele e a aplicabilidade desse conhecimento nesse trabalho de consultoria. Então, eu acho que é um curso muito interessante e tem, como disse, tem essas duas vertentes. Tem o curso, os dois são gerais, né, para tratar do assunto NR01. É só Bom, eu vou agora falar. Um comentário técnico aí da live, que eu acabei não falando, é que a gente faz muita live, mas acaba esquecendo. As perguntas, vamos abrir para perguntas, por favor, se vocês quiserem encaminhar lá, perguntas sobre dificuldades, desafios. Na parte final, nós vamos fazer, depois das 8 horas, o Osni vai responder várias perguntas aí para quem quiser perguntar. Então, eu acabei não falando isso, então se você quiser colocar no chat do YouTube aí, por favor, já vai encaminhando que o pessoal já vai nos passando para a gente acompanhar. Desculpe te interromper. Ok, tá bom. Bom, então vamos falar um pouquinho. O PGR, de acordo com o novo texto da NR01, o texto da NR01 tem forte influência das normas de gestão de segurança e saúde, né? A mais evidente é a ISO 45000, que é nova, recente, mas tem outras normas de gerenciamento de risco, como a 31000, a 31010, ou até normas mais específicas de apreciação de risco, como a 12100, a 14121 e outras. Aliás, falando dessas normas, também eu posso estar sendo um pouco agressivo nessa coisa de falar dos minicursos, mas o João Batista Becker Pinto, que é um engenheiro mecânico e também tem curso sobre a NR12, gravado na universidade, né? Ele, no minicurso dele, ele trata muito bem dessas questões e desse relacionamento entre essas normas e dessas normas, o PDCA e a NR12, que é uma especialidade dele. Ele explora muito bem a NR12 em termos de riscos de máquinas, né, e como isso deve ser trazido, como que a gente vai trazer isso para dentro do PGR, obviamente, no inventário de riscos, né? Então, existe essa conexão mesmo, porque a NR01 teve essa base muito forte nessas normas todas, né? E até às vezes você encontra alguns termos que não eram comuns em outras, que não são comuns em outras NRs, que apareceram e são termos que vieram importados dessas outras normas, tanto da 45000, da 31000, 31010 e dessas outras que eu disse, como a 12100, 14121, né? Então, isso é bastante evidente. A norma também introduz uma metodologia para avaliação de riscos, que inclui análise preliminar de perigos, identificação de perigos e avaliação de riscos. Ou seja, divide esse processo em 3 etapas, né? Isso não era uma coisa natural, que a gente fazia naturalmente. E se vocês notarem, vê que a NR9, por exemplo, em seus anexos, quando fala de um risco específico, como vibrações, como calor, ou mesmo ruído nas NHOs, ela já vem com essa mesma didática, com essa mesma metodologia
de avaliação de riscos, né? É importante, na higiene isso sempre foi utilizado, que a gente fala em reconhecimento, avaliação e controle. Então, o reconhecimento tem muito desses levantamentos preliminares, dessa parte de identificação de perigos, né? E a norma traz isso também no seu contexto, o que é novo, né? Assim, em termos de NRs, em termos de normas regulamentadoras. Importante reforçar que o PGR é um programa, né? Não é um documento, ele é um programa. E, como tal, ele deve definir e estabelecer ações de melhorias de forma contínua nas empresas, que tem aquele vínculo direto com o PDCA, né? E o processo de avaliação de riscos é a base do programa. É aí que a gente começa, né, o programa, como que a gente começa a implementação do programa. E eu vou fazer aqui um breve relato, que é parte do curso que eu tenho feito junto com o Jorge, e que também está no minicurso, que é uma parte que a gente apropriou-se do auditor fiscal Rodrigo Vaz, brilhante apresentação que ele fez durante uma campate em julho deste ano. E ele apresentou durante foi uma aula, né, porque foram duas manhãs de curso, e ele apresentou um passo a passo para a implantação do PGR, de um PGR, né? E ele colocou isso de acordo com as seguintes etapas. Ele colocou 7 etapas para a implantação de um PGR. Ele coloca, a primeira etapa é a identificação de perigos. Então, você tem que estabelecer na empresa, e olha, a gente não está falando de você, se você é um consultor, por exemplo, se você chega lá e faz o trabalho de identificação de perigos, legal, é importante que isso seja feito. Mas quando você sair, você tem que deixar dentro da empresa o processo para que isso seja feito rotineiramente, porque os perigos não aparecem só nos dias que vocês visitam a empresa. Os perigos, e mesmo que você seja alguém do SESMIT, né, os perigos não aparecem só nos dias que você está circulando pelas áreas de produção. Os perigos são inerentes a todas as atividades e estão a todo momento ali, né? Então, tem que existir um processo enraizado nos trabalhadores, nos supervisores, no pessoal de manutenção, pessoal de engenharia de fábrica. Todas essas pessoas têm que entender, né, que pode haver um risco e que esse risco tem que ser avaliado. Eu não estou dizendo que eles têm que avaliar o risco, mas eles têm que ter capacidade, pelo menos, de identificar que aquilo é uma fonte de risco, que aquela atividade ou aquela circunstância, como está na NR01, né, ou aquela máquina, ou aquela infraestrutura que é utilizada, aquela energia, qualquer coisa que refere-se ao processo produtivo, pode ser uma fonte de risco perigosa. Então, é importante que isso esteja inerente dentro da empresa. Osni, esse ponto, para mim, é fundamental, porque, na verdade, a gente sabe que uma empresa, qualquer atividade de trabalho, ela é dinâmica e não tem como eu fazer uma avaliação hoje que vai ser igual daqui a 6 meses, né? Eu compro uma máquina, eu mudo o processo, eu entro com uma linha diferente de produto, mesmo amplio o número de trabalhadores ou reduzo o número de trabalhadores, essa modificação ela impacta muito na questão do risco, né? Do perigo, né? Então, esse para mim é um desafio tanto do profissional de SESMIT, né? Que tem que estar muito ligado nisso, mas muito mais para o consultor, que antigamente ia uma vez por ano na empresa fazer um relatório e como é que faz isso, né? Isso é um desafio constante. E a participação do trabalhador, eu acho que é fundamental, né? O trabalhador tem que ser envolvido. Essa mudança de cabeça, eu acho que é uma oportunidade fantástica que a nossa área está tendo para ganhar importância cada vez mais, sair daquela coisa de segurança é coisa de um departamento, segurança é coisa do técnico, do engenheiro, do médico, né? E sair daí e ser absorvida como uma coisa do trabalhador, da gestão, do chefe, do gerente, do dono da empresa, né? Então, acho que isso não vai funcionar se essa identificação do perigo se ficar restrito a um cara que vem de fora, mesmo que seja da empresa, mas do departamento, e vai lá e fica olhando como um fiscal, né? Acho que essa coisa do fiscal não vai funcionar mais. Perfeito. E o trabalhador realmente
é uma parte importantíssima desse processo, dessa primeira parte do processo de gerenciamento de risco, né, como foi colocado pelo Rodrigo. Então, identificação de perigos. Essa é a primeira parte, é uma parte fundamental. Se você errar aí, você provavelmente vai errar em tudo, né? Então, não pode, a gente tem que ter alguma coisa bem substanciada, uma coisa que envolva todos os atores, todas as pessoas que têm responsabilidade e que podem estar expostas, e mais ainda, as pessoas que podem estar expostas aos riscos, né? Então, é a primeira etapa. A segunda etapa é definir os níveis de risco ocupacionais, porque pensam que, olha, neste processo, a gente vai chegar lá no final dele, concluindo que aquela atividade, aquela circunstância, está num nível de risco tal, né? 1, 2, 3, 4, se colocar números, ou, por exemplo, crítico, alto, médio, baixo, irrelevante, ou ainda intolerável, substancial, moderada, tolerável e trivial, né? Então, aqui, até eu estou usando essas palavras, esses termos que foram usados pelo próprio Rodrigo, né? Que são 2 tabelinhas, e essas palavras ele não inventou, isso daí você entra na internet que você vai ver várias classificações de risco. Você pode, como eu falei, pode usar numérico e pode também dar um nome, né? Definir, como eu falei aí, crítico, alto, médio, baixo e irrelevante. Claro que eu estou partindo do mais significativo para o menos significativo, né? Então, eu tenho que definir isso já. Como é que eu vou categorizar os níveis de risco? Em seguida, veja, olha que isso é outro ponto, o terceiro passo que ele colocou, é extremamente importante, muitas vezes a gente não faz isso. Se eu classificar um risco como médio ou como intolerável, vamos partir para o mais crítico, né? Se eu entendo que o risco é crítico, né? Dentro de uma tabela a gente chama de crítico, na outra intolerável. Mas se eu entendo que o risco é crítico, eu já tenho que estar definido no meu sistema, no meu programa de gerenciamento de risco, que ação eu vou tomar. Então, eu já tenho que ter as ações definidas para cada nível encontrado. Por exemplo, no crítico, o trabalho não deve ser continuado, se não foi iniciado, não deve ser iniciado, até que o risco tenha sido reduzido. Em contrapartida, se o risco for irrelevante, quer dizer, na minha avaliação de risco, eu cheguei à conclusão que o risco é irrelevante. Então, basta eu acompanhar aquilo, né? Faço um levantamento periódico para saber se ele continua naquele nível e fico ali só assistindo aquilo, fico acompanhando aquilo. Eu não tenho que tomar uma ação, né? Então, isso daí tem que estar definido no programa. O programa tem que definir essas 2 coisas. Quais são os níveis de riscos, como é que eu vou tratar, como é que eu vou classificar os níveis de risco e quais ações eu vou tomar cada vez que eu encontrar o risco dentro daquela classificação. Essa apresentação que você mencionou do Rodrigo, né, é o Ministério do Trabalho, e que tem essa pré-definição, foi fantástico, porque, na verdade, assim, a gente faz a avaliação, tá, e o que a gente vai fazer, né? Então, se eu defino que crítico, eu interrompo a atividade, eu já deixo isso, né, ou eu priorizo aquelas questões, eu tenho uma hierarquia de ações, um conjunto de medidas a ser adotada previamente pensada, e ali, nesse material que o Rodrigo está disponibilizando aí, no curso vocês falam muito bem, ali já está dizendo uma sugestão que pode ser adaptada de empresa para empresa, né? É muito mais fácil, porque quando eu chego, eu faço uma avaliação, eu chego a uma conclusão, e daí, agora? O que eu faço, né? Aí eu parto de um raciocínio. Não, ali já tem pelo menos um parâmetro que vai me dizer, olha, para tudo, essa atividade é de alto risco, vai gerar um acidente, interrompe essa atividade, muda o processo, ou não, continua só acompanhando, é uma coisa, né, mais leve. Mas essa quantificação, que talvez a gente não está aqui com imagem para mostrar, né, que é aquela coisa de severidade, né,
gravidade, né? A gente vai chegar. Exatamente. Então, mas quando a gente pré-estabelece o que eu devo fazer, quando eu chegar na identificação de uma coisa crítica, é muito mais tranquilo para eu gerenciar aquela coisa crítica, porque eu não preciso parar para pensar o que eu vou fazer. Eu achei fantástico esse material que foi disponibilizado pelo Rodrigo e que está no curso que vocês apresentaram. É bem didático, né? Então, seguindo aí, primeiro eu identifico o risco, depois eu defino os níveis de riscos ocupacionais. Terceiro, defino ação de gerenciamento para cada nível encontrado. Quarto, tem que selecionar ferramentas e técnicas para avaliação de riscos, né? E aí, a norma ISO, NBR ISO 31010, ela apresenta várias técnicas e ferramentas para avaliação de risco que podem ser utilizadas. Essa norma é uma norma genérica para avaliação de riscos, então, não 100%, não 100%, ela não é aplicável apenas a riscos ocupacionais, ela é aplicável para outros tipos de riscos também, mas a gente tem que ter ela é bem aplicável para riscos ocupacionais, tá? Então, ela trata do processo de avaliação de riscos em 3 partes, que são identificação dos perigos, análise e avaliação de riscos. Então, ela muda um pouquinho, não fala só em avaliação, fala em análise e avaliação, e algumas técnicas apresentadas, elas, muitas vezes, você vai ter uma tabela logo inicial que mostra todas as técnicas. Algumas dessas técnicas, elas podem ser específicas para uma parte do processo e não necessariamente a todo o processo de avaliação. Então, é possível que a gente tenha que usar mais de uma técnica, né? Mas estão lá, tem mais de 30 técnicas elencadas, desde técnicas mais intuitivas, mais simples, como checklist ou lista de verificação, como está lá, que é amplamente utilizada, brainstorm, que também é bastante utilizado. Então, tem várias técnicas ali, você vai escolher qual é a mais apropriada para aquele trabalho, né, naquela fase do teu trabalho de avaliação de riscos, e também para aquela empresa que está sendo, naquela empresa, né? Você tem ampla possibilidades aí para utilizar ferramentas diferentes. Esse é outro aspecto, né? Porque não existe um modelo só, né? Tem que olhar a empresa, a atividade da empresa, às vezes é RASOP, às vezes dependendo da empresa é APR, dependendo da empresa é Brainstorm. Cada empresa, e claro, o profissional tem que começar a se familiarizar cada vez mais com essas ferramentas. Obviamente, ele vai ter uma ferramenta que ele vai usar mais pelo tipo de empresa que ele atua, né? Então, esse é um outro fator importante. Não existe receita de bolo prontinha que serve para todas as empresas. Esse é um ponto importante. E o profissional tem que se preparar para esse desafio de que ele tem que conhecer várias técnicas, né? Perfeito. Bom, e daí no passo 5 e 6, a gente vai tratar de como que a gente vai encontrar o risco, né? Aquele nível de risco que foi colocado no passo 2. Obviamente que não tem outra mágica que não seja você analisar qual é a severidade e qual é a probabilidade. Então, no passo 5, ele trata da severidade, né? Então, os perigos que foram identificados, eles podem causar lesões ou doenças nos trabalhadores. E para definir os níveis de risco, nós precisamos avaliar qual é a severidade dessas lesões. Podemos usar múltiplas classificações para isso, então tem várias referências que podem ser utilizadas. Mas uma delas é dividir essa severidade, que eu até vou falar aqui, a que ele apresentou, né, que eu também falo no meu curso. Ela é dividida em severidade em 4 níveis de severidade, que são lesões ou doenças leves, lesões ou doenças sérias, lesões ou doenças críticas e lesões ou doenças incapacitantes ou fatais, tá? Então, na hora de avaliar nesse processo de avaliação do risco, então, ali encontrado um perigo relacionado a uma atividade, a uma circunstância, a um processo, seja lá o que for, eu tenho que também graduar qual é a severidade mais provável para aquele risco, né? Para aquela situação. E a probabilidade, que é outra grandeza,
A probabilidade, até às vezes a gente fala em probabilidade, tem que tomar um certo cuidado, porque a probabilidade é uma medida estatística, normalmente baseada em cálculos matemáticos, né? Mas, na verdade, nesse momento, a gente está falando na chance de ocorrência do acidente ou do desenvolvimento de uma doença no trabalhador. E essa chance está diretamente relacionada com a exposição do trabalhador aos perigos ou às fontes de risco, né? Como a gente chama também, e considerando as medidas de prevenção que existem. A gente tem que considerar que existem medidas de prevenção. E aí eu sempre falo no curso, tomar um cuidado, porque pela NBR 31000, medidas de prevenção não são necessariamente controles coletivos e controles individuais, como a gente trata muitas vezes, né? Elas podem ser qualquer processo que previne o acidente ou que consiga controlar aquele evento, né? Pode ser uma política, por exemplo, uma política da empresa pode ser necessário, pode ser o controle para aquela situação. Então, a gente tem que graduar também esta probabilidade. E, no exemplo dado pelo Rodrigo, também ele colocou em 4 níveis, e colocou assim como possível, improvável, pouco provável e provável quase certo, né? Então, foram 4 possibilidades que ele colocou. E aí nós temos agora os dois eixos da nossa famosa matriz de risco, né? A nossa matriz de risco é justamente isso, a severidade contra a probabilidade. E daí, na matriz de risco, é que nós vamos encontrar, então, o nível de risco ocupacional, que deve estar lá nominado de acordo com o que nós vimos lá no passo 2, que nós definimos quais eram os níveis de risco que poderiam ser encontrados neste processo, tá? E pronto, até ele mostra assim, temos o PGR, né? Tendo isso definido, obviamente que falta aí o endereçamento, não falta porque no passo 3 já está dizendo qual ação você vai tomar, né? Na verdade, você tem o PGR com a matriz de risco e as ações a serem tomadas. Perfeito. Bom, o pessoal está falando muito sobre a integração do e-social. Você vai falar como é que... Vou falar já, é o próximo tema. Então tá, é muito... Porque esse é o desafio agora, né? Porque a gente está com dois grandes desafios. Um é o PGR e o e-social. Casualmente, os dois, de fato, na maior parte das empresas, entram em janeiro, né? E tem muita gente falando aí, obviamente o e-social não está, digamos, com aquela quantidade de informações que estavam previstas lá atrás. Nós estamos com três tabelas hoje, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. Como é que essa ação do PGR ela vai contribuir para ajudar na informação do e-social agora, mas também no futuro? Porque a gente sabe que estão previstas ampliações nas informações que serão remetidas pelo e-social. E as pessoas que não acreditam muito sobre essa tendência, é só entender o seguinte: para o governo é muito mais fácil centralizar tudo no e-social do que ficar cobrando relatórios, documentos e tal. Tem um sistema prontinho, é só botar os campos lá e vai cobrar, vai começar a cobrar cada vez mais. Então, vai ficar muito mais simples para o governo conhecer o que acontece dentro das empresas. Ao contrário de agora, que a gente dependia muito de que houvessem uma quantidade absurda de auditores fiscais que nós não temos no Brasil para fiscalizar os milhões de empresas. Nós temos aí uma quantidade de milhares, de 5 mil auditores fiscais e tal, mas mesmo que nós tivéssemos 200 mil auditores fiscais, nós teríamos que ter um trabalho insano. O e-social vai ajudar muito a desnudar um pouquinho esse cenário, né, Osni? Perfeito. Então, nesse primeiro momento, o foco do e-social são as questões relativas à previdência social, né? E no curso do professor Arnaldo Ferraz Moreira, que é um dos minicursos também que estão disponíveis, né? Ele trata esse tema como ele fala, ele diz duas naturezas, que é a natureza previdenciária
e a natureza tributária. E muitas vezes a gente está muito preocupado, ou nós estamos inseridos, de certa forma, está certo que nós estamos inseridos nas questões trabalhistas, mas o tempo nos levou, né, esses últimos anos, nos levou às questões previdenciárias, porque a gente está sendo sempre solicitado para participar a insalubridade, né? Isso mais sobre a aposentadoria especial, né? Ou então as questões relacionadas à sustentabilidade. Então, ele colocou essas duas naturezas, previdenciária e tributária, e ele diz lá, né, que elas têm que estar muito bem integradas para evitar problemas fiscais na empresa, porque o que nós estamos colocando no sistema, e ele analisa muito bem isso, né, onde que você coloca a informação previdenciária e onde você está colocando a informação tributária dentro do sistema do e-social. Então, ele é muito interessante a maneira como ele colocou. E, às vezes, se a gente não tiver essa relação muito bem feita, nós vamos ter problemas, a empresa vai ter problemas, né? Então, do lado do trabalhador, estão os benefícios acidentários e a aposentadoria especial. E do lado tributário, relacionada à Receita Federal, que ela também vai ter acesso, né, os auditores da Receita Federal vão ter acesso a essa informação. Estão as contribuições previdenciárias e da aposentadoria especial, né? Ou seja, quando você coloca uma informação de ruído acima de 85 dB, que seja, e esse é o exemplo que ele cita lá no minicurso, né? Que hoje em dia, até devido àquela devido a um relatório, digamos, uma decisão, né, do STF, nós não consideramos o uso do EPI nesses casos, né? Então, se eu tenho um ruído acima de 85, aquilo vai dar diretamente a condição de especial para aquele trabalhador. Só que isso está na parte previdenciária. Só que na parte tributária tem a questão do pagamento de um adicional para financiar isso. Então, se hoje isso fica meio disperso através de uma informação está no PPP e a outra informação está em outro sistema qualquer que a empresa informa para o Ministério da Economia, a partir do e-social, com o e-social, essas informações estão no mesmo lugar. Então, elas têm que ser relacionadas, né? Não dá mais para não ser relacionadas as informações. Então, ele explora muito bem isso e é bem interessante, né? E é importante, olha, isso tem muito da minha visão pessoal, mas não vou dizer pessoal, porque dos profissionais que comigo, pelo menos com quem eu relaciono, né? Mas é importante a gente ressaltar que esses benefícios que são oferidos pelo trabalhador têm pouco ou nada a ver com a gestão de sua segurança, da sua saúde e da sua segurança. Não tem uma relação direta entre essas coisas, né? Porque os critérios para definir o benefício, eu citei esse do ruído, né, da aposentadoria social, diferem dos critérios utilizados para garantir a saúde e integridade física do trabalhador. Então, nesse ponto, o PGR e as informações trabalhistas que estão no PGR podem conflitar com as informações que alimentam o e-social, né? Então, a gente vai ter que tomar um certo cuidado. Então, algumas informações sobre a exposição, que são frutos do trabalho do PGR, estabelecido de acordo com a NR01, elas podem ser usadas, estou dizendo que não, podem ser usadas no processo que eu chamo de gerenciamento dos benefícios previdenciários. Mas pode ter conflito. Então, a gente tem que ter um cuidado nesse aspecto, tá? Uma coisa é a gente colocar, por exemplo, quer ver um outro exemplo, o nível de ação, né? Na área de higiene ocupacional, a gente trabalha com limite de exposição, trabalha com nível de ação. E o limite de exposição que nós usamos como referência não é o mesmo limite de tolerância que o INSS considera nas questões previdenciárias. Então, temos conflitos aí. Então, a gente vai ter que tomar um certo cuidado. Obviamente que os resultados das avaliações podem ser utilizados para as duas partes, tanto para a gestão da segurança e saúde do trabalhador, gerenciamento do risco ao qual ele está exposto,
como para a gestão do benefício ou dos benefícios que esses trabalhadores têm direitos. Mas não é algo que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Então, pela complexidade, agora, não sei se você queria comentar mais alguma coisa sobre perfeito, isso. Perfeito. Não, porque eu acho que pela complexidade e necessidade de alimentação de sistemas que a gente tem, né, sugere-se que a empresa estabeleça um sistema de informática que seja capaz de tratar esse assunto e não ficar usando planilhas Excel, que muitas vezes nós engenheiros gostamos, adoramos ver Excel, porque a gente entende, ter uma visualização completa do tema, né? A gente pode até fazer a nossa planilhazinha quando necessário, e até no curso a gente explora um pouco disso, né? Mas as informações, de certa forma, tem que alimentar um banco de dados que possa relacionar essas coisas, né? Tem que ser compartilhado, né? Tem que ser compartilhado com todo mundo com o governo, é multidisciplinar, né? Não pode ficar na planilha no meu computador, daí eu atualizo, daí tem que passar. O sistema não pode ser assim, né? Infelizmente, eu não consigo ver o futuro da segurança, né? E, aliás, já está atrasado, né? Nós estamos anos atrasados. A segurança tinha que ter informatizado há muito tempo. A gente sempre ficou lá, a última roda da carreta, como a gente diz aqui, né? Meio abandonado e tal. E eu acho que é um momento, obviamente, que as empresas, algumas vão resistir, não vão querer investir nessa área, mas em algum momento isso vai ficar muito claro que vai custar muito mais caro não investir em qualificação dos profissionais e uma preparação de um bom sistema, né? Eu até queria passar agora, nós temos uma participação aí do pessoal da SOC, o Neilandro Nunes, quer fazer uma apresentação rápida aí, eu queria passar para vocês, e depois nós vamos fazer o sorteio já de 2 cursos do congresso aí, tá? Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou o Neilandro Nunes, sou consultor SOC, tá? Primeiramente, eu quero agradecer aí em nome da EIGE, né? Dizer que estamos honrados em participar aí desse evento, né? É um prazer estar aí com vocês participando desse evento. E hoje a gente vai abordar um conteúdo aí que, né, é o assunto do momento dentro da área de saúde e segurança, né, dentro de SST, que é a parte de PGR, né? Que vai entrar em 2022, e social, que já está em produção para o Grupo 1. Né? Então, já estamos terminando o ano de 2021 aí com essa novidade e iniciaremos 2022 também com novidades em relação à nova NR e o PGR, tá? E também as empresas do Grupo 2 e 3 do E-Social. Tá? Para isso, para facilitar, para ficar mais legal a interação, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação bem breve. Bom, pessoal, vamos lá então, né? PGR e social, aí falando dentro do SOC, tá? Então, só para contextualizar, né, reforçar, na verdade, o que a gente já tem visto aí em relação à GR e ao PGR, né, como todos sabemos, como todos estamos vendo, acompanhando, tá, ele é baseado num ciclo, então ele deixou de ser um documento, tá, um simples documento, como o pessoal trata o PPRA como um documento de gaveta, e passou a ser uma gestão, certo? Baseado num ciclo, né, um ciclo PDCA, então ele é um documento vivo, certo? Então, PDCA, onde a gente planeja, faz, checa e age. Isso é a base do PGR, tá certo? Então, a base do PGR vai ser sempre o ciclo PDCA, um cíclico, um documento cíclico, um documento vivo, tá? Uma gestão, né? Não somente documento, a gente tem o hábito ainda do PPRA, tá certo? E aí a abrangência, todas as atividades, né? Todos os tipos de perigos e riscos, isso daí, né? Também a gente vem vendo aí, tá? E aqui, o PGR ele passou a ser o coração, né? o núcleo, né? da gestão aí de segurança dentro das empresas. Um pouquinho também ali perto da saúde também, né? Que a gente acabou não abordando aqui, mas ele é o núcleo agora, ele passou a ser o núcleo, a gestão do risco passou a ser o núcleo. Então, falando dentro do SOC, nós temos diversas ferramentas que vão apoiar, né, a gestão dos riscos, tá? Vão apoiar a elaboração, o gerenciamento do risco ocupacional. Então, a gente tem a gestão de EPCs, né, a gestão de EPIs, né, que tem dentro do SOC de maneira automatizada também, onde a gente pode também trabalhar com a questão da entrega de EPIs, controle de vencimento, entrega de EPI por biometria, inclusive. A gestão de treinamentos, né, também dentro do sistema, que temos emissão de certificado, controle também dos treinamentos, tá? E também o E-Social, né?
Então, o e-social, ele tem uma ligação, na verdade, o PGR, ele tem uma ligação com o e-social, ele vai ser a base, né? As informações que a gente alimenta dentro da gestão do risco, dentro do SOC, ela vai ser base para a geração do evento 2240, certo? Então, informações do PGR vão alimentar o 2240. Aí, de certa forma, também vai ter um retorno, né? Dependendo do que foi retornado do e-social, a gente vai ter, né, como fazer a tratativa aí dentro do contexto do PGR, tá certo? Então, o documento de PGR dentro do SOC, aí falando, ele vai servir como base para o e-social, né? Eles vão se conversar de certa forma, tá? Então, o PGR, na prática, ele vai permitir o acompanhamento em tempo real das informações que são enviadas e fornecidas ao e-social, tá? E quando a gente fala de e-social, né, falando de e-social e SOC, né, o SOC ele dispõe de 3 soluções ali, né, para os seus clientes, tá? Então, ele dispõe do quê? De integração com sistemas, onde eu posso, né, fazer com que o SOC disponibilize informações para sistemas externos, né? Então, se a empresa, o cliente tem lá uma folha de pagamento e quer fazer o envio dos dados do e-social, né, dos eventos de SST, pela ferramenta dele, né, se ele se sente mais confortável, questão de segurança também, né, parâmetros da empresa, ele pode usar a integração com outros sistemas, onde ele captura as informações do SOC e gera o XML, faz todo o processo de mensageria por esse sistema, ou ele pode trabalhar com a segunda solução, que é o portal do e-social, é uma solução um pouco mais mecânica ali, onde você gera os arquivos dentro da própria plataforma do SOC, dentro do próprio portal do SOC, e disponibiliza o arquivo XML pronto. Pode ser consumido por e-mail, enviado por e-mail, ou, né, o cliente, se tiver uma senha, ele pode entrar no SOC, baixar esse lote de arquivos, ou até mesmo consumir essas informações, esses arquivos prontos via web service. Então, dentro dessa solução aqui, portal do e-social, há também algumas outras formas de se trabalhar. E, por fim, nós temos a mensageria SOC, né, que é a mensageria direta do SOC para o e-social. Então, essa terceira forma é uma forma que a gente diz que é totalmente automatizada, porque toda a gestão acontece dentro da própria plataforma SOC. Então, o envio, o recebimento, né, das informações de retorno do e-social, erros, o número do recibo, enfim, a gestão fica toda concentrada dentro da nossa plataforma, tá? E aí, diante de tudo isso, é como eu sempre falo, onde que o SOC entra? Né? Não se tem como trabalhar com gestão de risco como PGR, né, e com a gestão dos arquivos e-social sem um apoio tecnológico, tá certo? Então, precisamos sim de ter um apoio tecnológico e é onde o SOC entra. Por quê? Né? Não dá para fazer isso sem um sistema, isso é um fato. Não dá para eu transmitir um arquivo, gerar um XML manualmente, tá? E aí é onde entra o SOC. Por que o SOC? É um sistema ali totalmente web, tá? Então você não tem um custo com infraestrutura dentro da sua empresa. É um sistema ali que ele é totalmente seguro, né? Então a gente tem como um dos principais pilares aí dentro da empresa a questão da segurança. Somos uma das poucas empresas certificadas aí, tá? Em relação à segurança da informação, tá certo? É uma solução completa e especializada. Então, quando a pessoa compra o SOC, ele não compra um módulo, tá? Ele compra a solução completa, com todas as funcionalidades disponíveis, tá? Então, não é um módulo, quero comprar teu módulo. Não, ele compra o sistema, a concessão do sistema inteiro, ele consegue usar todas as funcionalidades que o sistema oferece. Não é limitado por usuários também, enfim. E é o maior sistema no segmento, tá? Então, o maior sistema hoje no segmento, a gente tem aí mais de 10 milhões de vidas ativas dentro do sistema, gerenciadas pelo sistema. Atendemos praticamente todos os segmentos, né, a nível Brasil. Então, atendemos aí também o Brasil inteiro. Então, o SOC acaba sendo uma das não, né? Eu digo a melhor pedida aí em relação a essa parte tecnológica aí para apoiar, né, essas novas mudanças que vêm acontecendo, tá? E o nosso e-social que já está em produção, né? Ok? Então, para saber mais detalhes aí, conhecer mais sobre a empresa, acesse lá www.soc.com.br, tá? Lá temos os nossos canais de contatos. Ok? Muito obrigado. Tá, eu queria agradecer ao pessoal do SOC, ao Neilando, tá? Nós estamos com 1.747 participantes na live.
e eu queria pedir desculpas aí ao pessoal aí pelas essas falhas técnicas, mas é aquela coisa de nova tecnologia e a gente ainda enfrenta algumas dificuldades aí, essa coisa de liga microfone, fecha microfone e uma série de coisas acontecendo. Mas, de qualquer forma, estamos aí. Nós temos, então, um sorteio, vou repetir, então, a informação do sorteado, que nós tivemos já 2 sorteios, então, pelo sistema, tá? Então, dos 1.747, o número 331, que é o Evilásio Souto de Almeida, vai receber um curso. E também o número 891, o Júlio César Lírio Barreto, vai receber o outro curso. Ao final da live, vamos sortear mais 2 cursos. Desculpe aí, mais uma vez, essa falha involuntária aí. Desculpe, Euni, pode repetir aí? Retomando. Ok, tudo bem. Só mais para finalizar mesmo, tem alguns pontos só que eu gostaria de falar, relativos aos desafios que nós temos para implementar, né, o PGR, ou nesse novo cenário que está se vislumbrando aqui para a gente, né? E eu acho que uma coisa que assim, a gente tem que levar em conta é que a preocupação, né, que nós temos é com relação a desvios que possam ocorrer na implantação e desenvolvimento do PGR. E não tem como não fazer referência ao PPRA, que em 1994, quando foi feita a atualização, a alteração da NR9, o objetivo também era de introduzir o conceito de gestão de riscos, pelo menos riscos ambientais, nas empresas. Só que ao longo desses quase 28 anos, desde que esse requisito foi introduzido, o que nós vimos foi o PPRA se transformar em um documento com pouco valor efetivo na gestão. Ele tem mais valor como documento mesmo, né? Como prova, muitas vezes, a empresa está preocupada com o PPRA para comprovar que o risco não existe, ou que o risco é aceitável, que o risco não é um risco que vá classificar aquela empresa para pagamento de adicionais ou para aposentadoria especial, né? Então, isso tem sido constante, né? Então, a gente tem visto isso e tem muitos colegas que discutem sobre isso. Então. A minha opinião, e eu já falei isso algumas vezes, e pode ser que muita gente não compartilhe com a mesma ideia, né? Mas é que isso aconteceu principalmente devido à demanda por benefícios. Tá? Então, o PPRA, ele se transformou nesse documento com pouco valor, com pouca efetividade para a segurança, para gerir a segurança da saúde do trabalhador, por causa da demanda maior para os benefícios, como aposentadoria especial, benefícios acidentários, adicionais de insalubridade e periculosidade. Então, esses requisitos legais que levam a alguma vantagem ao trabalhador, eles demandam muito mais que condições de trabalho seguro, limpos, atividades que não impliquem em risco da saúde do trabalhador. Então, eu vejo que nós, que somos profissionais de segurança e saúde, nós temos que mudar também. Né? Não é só os advogados que demandam, mas nós temos que mudar. Em um sistema de gestão tradicional, as evidências têm peso maior que os documentos, simplesmente, que contêm assinaturas, recolhimento de taxas e tudo mais. Então, as evidências são importantes. Em outras palavras, vamos mudar um pouquinho, o que ele está dizendo aqui é que nós temos que sair do cartorial, e essa palavra tem sido amplamente utilizada, e definitivamente entrar no sistema de gerenciamento da empresa, para garantir condições saudáveis para os trabalhadores. Eu vou citar até um paralelo aqui, que é a primeira vez que eu arrisco fazer esse paralelo, tá? Mas eu espero que vocês, se eu errar nessa relação, eu espero que vocês compreendam. Mas nos anos 80, aconteceu algo parecido com a qualidade, né? E a qualidade e a segurança dentro das empresas, elas caminham paralelo, caminham juntos, né? Então, até então, a qualidade era avaliada através de controle de qualidade. E o que consiste o controle de qualidade? Você separa produtos defeituosos de produtos bons. E isso é feito no final da linha. No final da linha, o que está com defeito você tira, o que é bom você manda para o teu cliente, né? Aí vem a implantação da qualidade assegurada. E qual que é o conceito da qualidade assegurada? O controle não é feito sobre o produto.
mas é feito sobre o processo de produção, interferindo diretamente nos desvios que podem ocorrer naquele processo antes que o produto defeituoso seja produzido. Então, de uma forma análoga, eu penso que os nossos controles de segurança e saúde também são feitos, muitas vezes, quando a saúde e a integridade física do trabalhador já foram deterioradas. Então, a gente tem que mudar isso, né? Em outros casos, simplesmente para comprovar o atendimento a requisitos legais, como já foi dito aqui. Então, nem o sistema de gestão com ampla participação dos funcionários, a gente pode mudar essa realidade e fazer com que as empresas tenham como valor fundamental a segurança e saúde do trabalhador. E isso antes que os riscos apareçam, antes não que os riscos, que as doenças apareçam, antes que o trabalhador se acidente, né? Então, trabalhar de uma forma proativa. Então, era esse, basicamente, o recado que eu queria dar nesse finalzinho aqui, e eu não queria avançar muito, porque talvez tenham comentários e perguntas. Tem muita pergunta. E seria bom. Muita pergunta. Então, tá bom. Eu até vou propor o seguinte, a gente passe 10 minutinhos do nosso horário aqui, né, para a gente fazer agora um bloco de 20 minutos de respostas, tá? Eu vou começar com as perguntas mais óbvias, assim, ó. O PGR inicia em janeiro ou no vencimento do PPRA, por exemplo. O cara disse assim, o PPRA que vai ser elaborado em novembro agora esse mês, né? Ele vai até novembro de 2022 ou a partir de janeiro tem que fazer o PGR? Você pode responder essa aí? Eu vou dar uma resposta que eu ouvi no Congresso, e acho que foi alguém do governo que falou, alguém que estava lá. Umbreiras, talvez. Ele falou, mas o PPRA tem vencimento? Eu nunca soube que o PPRA tem vencimento. É verdade. Isso não está escrito na NR9, que o PPRA tem vencimento. Ele não nunca foi. Não é isso. Nunca foi de vencimento. Nunca foi. Então, não tem vencimento do PPRA. Esse argumento, se você passar esse argumento para um auditor fiscal, provavelmente você vai receber essa resposta. O que tinha vencimento, não é vencimento, mas o que era pedido, o que é solicitado no texto atual, é que seja refeito o programa, que seja revisto o programa. Mas não está dizendo que ele tem vencimento. Anualmente, você tem que fazer uma revisão do programa para saber se aqueles objetivos que foram colocados foram atingidos, né? Mas não tem vencimento. Então, isso não existe a pergunta a essa resposta. Não, tem que colocar o PGR em funcionamento. Outra resposta que eu vi também de alguém ligado ao governo, e acho que foi do próprio Toninho, é que tem, normalmente, as ações do pessoal da auditoria fiscal, da auditoria de segurança e saúde, né, auditoria fiscal do trabalho, eles dão um tempo para que as empresas se adequem, né? Mas esse tempo é dado após uma inspeção, pelo que entendi. Então, é feita uma inspeção e a empresa ainda não adequou, né? Pode ser que eles, até o que eu ouvi foi que durante uns 3 meses eles são mais complacentes, ou seja, dão mais oportunidades para que a empresa se adapte à nova regra. Mas esse texto da NR01 é de janeiro do ano passado, antes disso, né? De janeiro desse ano ou até do ano passado. Então, não há razão. Não há razão para não fazer. E outra coisa que eu sempre falo, Alexandre, é que esse inventário de riscos e plano de ação é a base de qualquer sistema de gerenciamento de risco. Então, se a gente pode ser que não esteja numa planilha, não esteja num documento eletrônico, então o trabalho que nós temos é fazer isso, mas o trabalho já deveria estar sendo feito desde 1978, não é de agora, né? Perfeito. O próprio PPRA deve estar lá com todos os itens, pode servir para ajudar, inclusive, para fazer o inventário de riscos, né? Mas que não vai substituir, não vai, não. Você foi muito adequado na sua colocação. A pergunta da Tarsila Santos uma empresa modalidade EIRELI, grau de risco 1, e que não possui riscos químicos, físicos, biológicos, tem obrigatoriedade de elaboração do PGR? Acho que não, né? Ela só essa é outra abordagem que a gente dá, né? Que tem aquelas fichas MEI, né? Fichas de microempresas, não, né? Microempresas, né?
fichas para microempresas que podem fazer uma autoavaliação. Então, o governo está disponibilizando recursos para que isso seja feito, né? Agora, esse caso específico, eu não sei te dizer se precisa. Não, é porque Mas tem que ter uma declaração do dono da empresa dizendo que, porque assim, não tem risco, será que não tem? Mas ele vai assinar e vai, então essa é a previsão de que ele declara que não tem, ele vai ter que dizer que não tem, e ele assumir, porque se depois for constatada que existem riscos, ele vai ser punido. Então, tem muita gente que vai provavelmente dizer, não tenho risco nenhum e tal, e vai fazer de conta. Se não acontecer nada nunca naquela empresa, não acontecer nenhum adoecimento e um acidente grave em função de riscos que estão lá, vai passar batido. Mas se acontecer, esse empresário vai ter que responder isso perante a Previdência, perante o Ministério do Trabalho e até perante a Justiça, porque ele está mentindo, né? Lembrando que nós estamos falando de e-social, que depois vai começar a incorporar algumas coisas como essas, né? Essas declarações, com o tempo, vão ser incorporadas pelo social e vão fazer parte de uma ação da Receita Federal, que quando a gente fala em e-social, a gente está falando de Receita Federal, né? Não é Ministério do Trabalho. E o pessoal da Receita é um pouquinho mais poderoso no sentido de cobrar e agilidade, é outro tipo de processo, né? Bom, aqui diz assim, uma empresa que foi constituída após 2016, do grupo 2, qual é o ano para ser usado como base? Eu não entendi se a pergunta, acho que não ficou muito clara. O ano, 2016, o PGR, a empresa foi criada hoje, eu estou imaginando que ela tem que ter o PGR em janeiro, pronto, acabou. Se ela tem riscos, né? Vai ter que fazer o levantamento de riscos. E, de novo, né? Esqueça esse negócio de validade. Não tem validade o PGR. O PGR tem que ser revisto todos os dias, se necessário, né? Ele tem que ser alguma coisa viva dentro da empresa. Algo, não tem esse de... cada ano eu faço a revisão, eu faço a avaliação, né? Não, a avaliação é constante. Houve mudança, tem que avaliar. Perfeito. Aqui tem uma pergunta acho que é uma empresa, como lançar o PGR no e-social via programas dos escritórios de contabilidade que também prestam serviços às pequenas empresas, o S2240. Aí me parece que aí eu queria fazer um alerta, pessoal, nós temos aí uma oportunidade, tá? As pessoas estão uma briga assim, as empresas de contabilidade não querem fazer essas questões e as empresas de consultoria acham que quem tem que fazer esse trabalho é o escritório de contabilidade. Se eu fosse um consultor, eu queria para mim essa responsabilidade e tentaria tomar conta desse processo. Porque se eu deixar para a contabilidade, o que vai virar? As empresas de contabilidade vão virar empresas de consultoria de segurança e saúde do trabalho. Então, é uma oportunidade. Agora, tem que se preparar, tem que ter um sistema informatizado. A gente deu um exemplo do SOC aí, isso vai dar trabalho, dá investimento, mas a gente vai ocupar um espaço que, se a gente não ocupar, alguém vai ocupar. Porque a empresa vai estar com problema. Quem é que manda os dados? Se a consultoria vai dizer, não, mas eu não tenho sistema para mandar, a empresa vai dizer, mas eu não tenho sistema, e o escritório de contabilidade vai dizer que não tem sistema, como é que fica? Alguém vai ter que assumir essa questão. Então, a sugestão é uma oportunidade, ou, no mínimo, um casamento entre empresas de contabilidade, empresas de consultoria, para fazer essa integração, porque tem a questão do RH que está sendo feito para essas empresas, né? Então, vamos perceber que aí tem uma oportunidade. Se a gente não ocupar esse espaço, ele vai ser ocupado por alguém. Talvez a gente vai perder espaço como empresa, como profissional, né, Rosinha? Vamos lá, então. Para envio dos eventos do E-Social, possui os campos 1, agentes nocivos, registros ambientais e EPI. Qual documentos envia desses campos para suprir essas informações? Não, acho que o E-Social não envia documento nenhum, né? É tudo digital, pessoal. Pergunta da Rosiane. O E-Social... obviamente que a empresa vai ter que ter esses documentos guardados, se houver uma fiscalização, mas não tem mais, pelo que eu estou entendendo aqui,
tudo é digital, acabou o papel, né? Para nessas questões. Eu que entendo também. Vamos lá, tem muita pergunta, eu estou até um pouco atrapalhado aqui. Muita gente falando que o PGR é apenas um inventário e plano de ação. Na prática, o PGR é todos os planos e programas de gestão da empresa? Muito bem colocado. Do Gabriel Chaves, tá? Muito interessante. Gabriel, aliás, essa pergunta aparece sempre nos nossos cursos, tá? Como que eu imagino isso? E eu sempre falo no curso, eu imagino o seguinte, você, por exemplo, vamos para aquela área que eu tenho um pouco mais de domínio, né? Você constatou, você identificou a presença de um agente químico, na forma de vapor orgânico nocivo para o trabalhador, né? E fez a tua avaliação, pode ter sido quantitativa ou qualitativa, e chegou a um nível de risco, digamos, com risco médio ou alto para aquela situação, né? Aquilo requer uma ação, tá? Ou, muitas vezes, já existe uma prevenção definida para aquilo, né? Então, se você tem uma situação desse tipo, digamos que o teu controle vai ser a base de proteção respiratória. Controle é a base de proteção respiratória, utilização de respiradores. Eu não colocaria na minha planilha, ou no meu inventário de riscos, porque no inventário de riscos deveria aparecer qual é o risco, né? Qual é o agente vapor de tolueno, tá? E o risco alto, por exemplo. A prevenção. Quais são as medidas de prevenção? Uso de proteção respiratória. Eu não colocaria o uso de equipamento de proteção respiratória. Eu colocaria programa de proteção respiratória. E isso levaria a um documento onde eu teria o programa estabelecido, definido, com todos os requisitos do programa de proteção respiratória. Aí você vai me dizer, mas a empresa não tem um programa de proteção respiratória. E eu respondo, ora, mas se você usa respirador, você tem que ter um programa de proteção respiratória. Então, a ação que você tem que tomar é estabelecer um programa de proteção respiratória. Eu citei esse exemplo, mas esse exemplo pode ser para controle de materiais inflamáveis, pode ser para controle, qualquer outro tipo de controle, mesmo que você tenha, por exemplo, um sistema de exaustão, né? O sistema de exaustão também requer controles, também requer cuidados. Então, deveria ter associado àquele sistema de exaustão um programa de manutenção, por exemplo, né? Então, eu imagino, auditiva, mesma coisa, né? Protetor, não uso protetor auditivo, não, eu tenho um programa de conservação auditiva, é bem diferente de você colocar no teu inventário e dizer assim, eu uso protetor auditivo. Mas como que você usa protetor auditivo? Você seleciona corretamente, você tem o cuidado de manutenção que requer, você faz audiometria nos trabalhadores para saber se ele não está perdendo a audição ao longo do tempo, você tem algum sistema de controle médico, ou seja, a parte de vedação do protetor está sendo avaliada, então por isso que você não é um protetor auditivo, que é o teu sistema de prevenção, que é a tua prevenção, a tua forma de prevenir aquele risco. Não, a forma de prevenir aquele risco é através de um programa de conservação auditiva. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente explora bastante nos nossos cursos, e eu acho que a gente tem que mudar essa maneira de ver. Perfeito. Eu já estou fazendo aqui o segundo sorteio para a gente continuar com as perguntas, mas daí, para quem quiser sair, aí já está sendo feito o sorteio. O número 552, Andréia Cristina, e o número 1536, Juliana Fertinel Martini. Todos esses 4 que eu mencionei vão receber o contato do pessoal da universidade para disponibilizar o acesso do link e ele vai escolher um dos 8 cursos, daqueles que a gente mencionou aí, todos os 8 cursos. Lembrando que a proteção está com uma promoção aí, acabei esquecendo de falar, mas até amanhã às 23h59, ou seja, no dia 12 de 11, então de agora até 23h59 de amanhã, todos os participantes da live que usarem o cupom que eu vou dar agora vão ter 20% de desconto em cima de todos os produtos lá, né?
Então, vamos lá, Live 20. Então, lojavirtualproteção.com.br, assinatura da proteção, assinatura da revista Emergência, outros produtos, tudo que tiver lá, com 20% de desconto, tá? Então, você só, na hora de preencher lá, vai botar no campo cupom de desconto LIVE, Live 20, tá? Lembrando que os mini cursos, né, que nós estamos lançando nessa live, eles estão disponíveis num período agora de lançamento por R$120 para não assinantes da revista Proteção. Cada mini curso ele tem em torno de 3 horas, 3 horas e 20, 2h50, e os assinantes com 10% de desconto, ou seja, assinante de proteção é R$108. Bom, estou com uma série de perguntas aqui, vamos lá, Osni. Bom, a necessidade técnica de um profissional para fazer a declaração de isenção de risco elaborando o laudo conclusivo da ART, isso está correto? Com a ART, isenção do risco, acho que não. Eu posso responder até pelo Zip, porque eu ouvi muito isso. A empresa pode até ter um laudo de um profissional, ela contratar um profissional para se resguardar para fazer esse laudo, tá? Olha, essa empresa não tem... Mas o empresário, ele vai pessoalmente vai dizer, eu não tenho risco na minha empresa. Estou falando daqueles graus de risco, pequenas empresas, né, lembrando. Tá? Então, ele vai declarar. Obviamente que ele pode fazer buscar no mercado um especialista, faça um levantamento, se eu posso declarar isso. Tá? Mas ele não precisa ter um laudo, ele pode ter como opção dele, tá? Então é uma opção que eu acho que até é interessante. A gente explora bastante isso nos cursos também, que é a questão daqueles 3 níveis de avaliação, que é a identificação, que é o levantamento preliminar, identificação de perigos e avaliação de riscos. E a norma, do jeito que ela está colocada, ela permite que você classifique os riscos sem a necessidade de ir até o último nível de avaliação. Então, não necessariamente você precisa fazer uma avaliação com um profissional capacitado. Se fizer, aí sim, você vai precisar de reconhecer a responsabilidade técnica daquele profissional, se for até o último nível. Ok, o Zeca Berbes aqui fez algumas críticas aqui, diz que eu estou equivocado, que o e-social não se limita às informações de SST. Pelo amor de Deus, eu não sou nenhum louco de dizer isso. O e-social, por isso a contabilidade é o RH. O RH, escreveu o RH, devem ser responsáveis pelo envio das informações. Desculpe, não, quem é responsável pelo envio das informações não é nem... bom, se é uma empresa grande, obviamente, quem vai definir isso é a empresa. Se vai ser o dono da empresa, o Zezinho do almoxarifado, se vai ser o técnico de segurança, quem define isso é a empresa. Obviamente que deve ser, na maior parte das empresas, o RH, porque normalmente o SESM está muito ligado ao RH e tal. Eu entendo perfeitamente isso. O que eu mencionei, talvez o Zeca não tenha entendido, eu estou falando das empresas que não têm RH, que tem um contador, aquela empresa com 20 funcionários, que tem um contador que contrata o cara para fazer a folha de pagamento e tal. Esse cara vai precisar também as informações de segurança. E daí existem os contadores, eu estou falando dos contadores como consultores. Esses contadores é que não estão... alguns estão percebendo uma oportunidade e estão ocupando espaço, mas alguns não. Então, não disse que só SST, pelo amor de Deus, as informações têm que ser. Então, a própria SOC aqui mencionou que a forma de mandar, tem 3 modelos que eles têm lá, e outros softwares também tem, a mensageria do próprio SOC, uma integração com outro software de RH, outro software de gestão, ou o portal lá que ele mencionou, lá que o Neilando mencionou. Então, por favor, eu não falei que o e-social é só SST, e muito antes pelo contrário. Ele é muito pouco ainda SST, mas ele vai se tornar muito mais SST. Mas hoje, toda a folha de pagamento, férias, toda a parte, né, já está integrada. Então, desculpe se eu deixei essa impressão, por favor, não foi essa a minha ideia. E também ele disse que o palestrante deveria deixar claro que o PGR não é o documento hábil para as informações de e-social. Esclarecer que o LTCAT é o documento que deve ser conectado com o e-social.
Pessoal, nós não estamos falando de tem várias perguntas sobre LTCAT. O tema aqui nós não vamos falar de aposentadoria aqui, pelo amor de Deus. Nós estamos falando o tema principal é o PGR, tá? Isso é interligação com o E-Social. Então não foi o E-Social, nós estamos partindo do PGR. Então, tanto é que o Osni participa de cursos do PGR. Ele não é tanto um especialista nessas questões de tributárias e tal, né? Então, deixar bem claro que o E-Social, ele pode ser, não é documento hábil. Para começar, o PGR, desculpe, o PGR não é o documento hábil para informações do E-Social. Para começar, o PGR não deve ser um documento. O PGR é um programa. Por favor, não falem mais em documento. Documento é do tempo do PPRA, que já não era um documento, era um programa e foi deteriorado, porque as pessoas pensam que tem que ser papel. PGR é um programa, constante modificação. Então, e ele vai abastecer, com certeza, no ano que vem e no futuro, muitas das informações do E-Social. Não vai resolver os problemas do E-Social, por favor. Desculpe, Osni. Eu acredito que as informações que você obtém através do gerenciamento de riscos, sim, algumas informações, até não disse todas, mas algumas dessas informações podem ser utilizadas para alimentar. Eu também fico em dúvida do LTCAT, né? Porque a informação, na verdade, está no sistema. Não sei se o LTCAT também é um papel, até que ponto o LTCAT ainda é um documento que você tem que elaborar e entregar. Você vai entregar como? Não sei também, eu não vou entrar nessa seara, mas você pode, sem dúvida, usar informações obtidas no gerenciamento de riscos para alimentar o E-Social, para ficar mais claro, que eram aquelas informações que alimentavam o PPP. Perfeito. O Marcos Aurélio Silva disse assim, considerando o novo texto das normas 33, ou das normas 33, ele já pede a integração do PGR. Isso irá acontecer com todas as normas? A gente pode falar. Resposta, sim. Todas as normas que estão sendo revisadas para se adequar, né? A NR9 não fala mais nada de PPRA, só fala do PGR, né? Ou só fala uma vez também, que o programa deve ser, que as informações devem ser administradas ou através de um programa que é o PGR. Tá. O Kleber Beza diz assim, a base do E-Social é a folha de pagamento e os riscos estarão relacionados com o CPF, né? Está dizendo ao trabalhador, né? Vocês acreditam que o PGR está também deve ser a tratativa, ou seja, não por cargo, mas sim por CPF? Eu estou entendendo que a pergunta se o risco deve ser analisado por cargo ou por pessoa, não sei. Aí depende muito da empresa, né, Osni? Da atividade. A gente explora bastante esse tema também nos cursos. Vocês tratam muito bem isso, né? Não tem uma forma definida. Você pode tratar por setor, pode tratar por riscos, então, riscos ergonômicos, riscos ambientais, riscos de acidentes com máquinas. Você pode tratar por atividades que, na minha maneira de enxergar, é a melhor maneira, né? Porque aí você cobre tudo. Mas não existe uma regra específica. Tem uma pergunta aqui sobre risco ergonômico, o Fernando Queiroz. Para essa declaração, qual a definição temos para a classificação? Essa declaração, estou imaginando do dono da empresa lá, né? O Fernando fez a pergunta. Temos para a classificação da existência ou não do risco ergonômico conforme a legislação vaga, que não especifica como. Na verdade, assim, ó, só para antes passar por essa questão, o governo vai preparar, no ano que vem, pessoal, ele vai preparar todo um trabalho muito forte para pequenas empresas. Sabe? Como vai ter uma espécie de checklist, que a empresa vai responder, eu tenho essa atividade, eu tenho esse tipo de risco, ele vai dizer sim, sim, ou não vai respondendo. E ao final desse checklist, né, que o cara vai analisar, você tem eletricidade, tem risco químico, daí ele vai, exemplos concretos, não uma coisa tão subjetiva, né, vocês têm tomadas não sei o quê, ou trabalha com tambores de riscos químicos. Isso na Europa já existe esse tipo de modelo, né, que é adotado.
onde a empresa vai respondendo e ao final desse questionário, se ele responder de determinada forma, ele vai fazer um diagnóstico da sua empresa e aquilo vai servir como referência para que ele faça uma autodeclaração, tá? Obviamente, quando a empresa declara, se ela tiver má fé e declarar uma coisa errada, ela vai estar assumindo um risco, né? Então, não sei se o Osni quer complementar. Muitas pessoas preocupadas com essa questão da declaração da empresa, né? Não, tem um sistema eletrônico que chama OIRA, né? OIRA. Na Europa, na qual essas pequenas empresas, elas já têm lá as perguntas específicas para cada tipo. Elas são classificadas. O OIRA está definido por tipo de empresa, né? Então, tem lá uma para confecções de roupa, tem outra para lavanderia, tem outra... E cada uma delas tem as perguntas pertinentes para aquela atividade. As fichas que estão no site do Ministério do Trabalho já fazem isso, basicamente. Elas dão uma noção dos riscos de cada atividade. Então, isso daí vai evoluir. Imaginamos que vai evoluir bastante no próximo ano. Até porque a gente tem que pensar assim, vamos imaginar uma pequena empresa de um grau de risco 1, de uma atividade mais simples, tá? Essa empresa, ela tem um processo muito parecido com uma concorrente dela. Então, a maior parte das empresas tem os mesmos riscos. Então, se eu declarar, por exemplo, que a minha empresa é grau de risco 1 e não tem risco ergonômico, se uma grande quantidade de empresas declarar que tem, o governo vai chegar, mas peraí, o Alexandre também é estranho. O Alexandre, me prova aí que a sua empresa não tem. E daí vai ficar claro. Então, obviamente que o empresário, muitas vezes, pode responder de uma forma errada, né? Mas assim, pode usar também um pouco de má fé. Então, essa questão, eu acho que vai amadurecer, ainda vamos perceber no ano que vem, o governo acho que vai deixar mais claro essa questão das pequenas empresas, né? Obviamente, janeiro está entrando aí, mas eu acho que até janeiro já vai ficar um pouco mais claro também. O Rafael Silva Bastos aqui está me socorrendo, isso que eu estou correto e claro. Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR, é a bússola para todos os outros processos, inclusive a necessidade de alimentar o LTCAT com as informações quantitativas. Obrigado aí pelo Rafael. Osni, por favor, vamos encerrando aqui. Mais alguma observação para a gente concluir a nossa live, que eu acho que foi muito produtiva. Tem muita pergunta aqui que eu não vou conseguir responder. Lembrando que os nossos cursos estão disponíveis e estão respondendo muitas dessas perguntas que estão aqui. Então, por favor, entre em contato com a loja da universidadeproteção.com.br, universidadeproteção.com.br, faça a sua inscrição nos cursos. Lá tem mais informações e qualquer coisa estamos à disposição. Obrigado, Osni, mais uma vez pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu agradeço, né, a oportunidade. E estamos entendendo, né, que temos grandes desafios, e às vezes até para entendimento de como será o trabalho, com as discussões que apareceram aqui, né, e essa parte toda dos benefícios, elas são complicadas para nós, né, então é difícil entender como é que isso ainda existe, né, mas não é essa a discussão. Na nossa discussão, nós temos que conviver com isso, e eu acho que o que está se procurando é uma maneira da gente conviver com essas condições que dão alguma vantagem aos trabalhadores, seja por adicionais, seja pela aposentadoria precoce, né? Mas eu quero agradecer novamente à universidade pela possibilidade de estar aqui com vocês, conversando, e também dizer que tem muita coisa no nosso site, né, para que procurem por lá, e tem muitos profissionais. Nós acho que nem falamos de todos os minicursos, né, conforme propunhamos, né, mas tem muita coisa interessante para a gente aprender ainda nessa área. Obrigado. E boa noite. Obrigado, Osni. Lembrando a todos que nós estamos num momento com grande oportunidade para todos, né? Apesar das dificuldades do momento, a pandemia, a economia passando algumas dificuldades, existe uma oportunidade impressionantemente positiva para a área de segurança do trabalho. Vamos agarrar com as duas mãos essa oportunidade, pessoal. Não vamos deixar passar isso e alguém tomar conta da nossa área. Esse negócio é o nosso negócio, nós somos especialistas, nós podemos fazer bem feito, mas vamos fazer muito bem feito. Boa noite a todos e até a próxima live da Universidade de Proteção. Um abraço. Tchau, tchau.
A melhor maneira de ser pioneiro é se colocar no lugar do cliente, entender a fundo suas necessidades, respeitar suas particularidades. Usamos a tecnologia para entregar competitividade aos nossos clientes. Temos um olhar abrangente e experiente com os detalhes. Somos pioneiros e flexíveis, inovando em soluções para vencer desafios atuais. Criamos respostas para questões que os clientes enfrentarão, porque trabalhamos no presente, visualizando o futuro. Somos o SOC, líder no segmento de software de saúde e segurança do trabalho. Desde que foi criado em 2001, o SOC percorre uma trajetória de melhoria contínua, focada na filosofia de prover tecnologia integrada aos setores envolvidos com o universo da gestão ocupacional. E como sede dos nossos escritórios, escolhemos uma das melhores cidades para se viver no Brasil, Santos. Mais do que um polo portuário, a cidade oferece qualidade de vida para os seus moradores. O SOC também remete seu caso de sucesso empresarial a uma brilhante trajetória de empreendedorismo, liderança, criatividade e inovação de toda a sua equipe. O maior time de profissionais de TI focado em soluções de saúde e segurança ocupacional. Todo esse sucesso é fruto de investimentos, parcerias eficazes e visão de futuro, fazendo com que o SOC alcançasse a liderança nacional dos sistemas informatizados para a saúde e segurança do trabalho. Do começo simples aos recordes alcançados nos últimos anos, os nossos desafios foram superados gradativamente, envolvendo a participação de todas as áreas da empresa. Faço questão de ressaltar os investimentos em infraestrutura, as novas tecnologias, experiência do usuário, segurança da informação, gestão e capacitação. Hoje temos a certeza de que a continuidade desse projeto está diretamente relacionada às pessoas. São nossos clientes, parceiros e colaboradores os responsáveis pelo sucesso do SOC. Conte sempre com o SOC, Software Integrado de Gestão Ocupacional.